meu Deus, o gato tá querendo pular a janela, pera aí. Porque ele tá querendo fugir de casa, né? Ele tá tipo, o dia inteiro tentando arrumar uma rota de fuga, porque ele quer ir pra rua. Mas ele não pode sair. Ele não pode sair porque eu tô cuidando dele, porra. Ele tá com esse buraco nas costas. Ó, esse é o branquinho, ó. Tá vendo que ele tá todo enfaixado? Eu tô tendo que dar, eu tô cuidando dele por enquanto. Vamos lá, agora vamos pro vídeo aqui de Daniel Radcliffe, o Harry Potter do bem, no primeiro episódio do Sharing Space. Vou botar um pouco mais pra cima minha carinha aqui, a legenda aparecer. Vamos lá. I didn't know trans was a thing until I was like really like 15 or 16. Why does gender have to be associated with your sex? I once had someone say to me, like, why would we use like common like American language? Saying that they, them pronouns shouldn't be used for under the non-binary trans umbrella. I'm a person, you're a person, I treat you with respect. So Umbrella é guarda-chuva. A legenda falou alguma outra coisa ali. Como é que é guarda-chuva em espanhol? É aquilo ali mesmo? I deserve it back. I think a lot of the time it's just because people don't know a young trans person, so there's just this like theory. Ó, homem aí, é ele. Olha aí o homem, chat. Simplesmente o menino que sobreviveu. E ele sobreviveu tanto que agora ele tá lutando contra o Voldemort da vida real. Né? Quem poderia imaginar que o Voldemort era uma representação da Jair nos seus próprios livros, né? Daí ela tem que enfrentar, pô, ele tem que juntar agora a Hermione, né? Qual que é o nome da mina que faz a Hermione? Eu esqueci o nome da atriz. Tem que enfrentar a Hermione e o cara que faz o Ronald Weasley lá também. Ele é qualquer coisa na vida real. Acho que ele nunca fez nada muito importante. Mas temos o nosso menino Daniel aí, ó, na luta. Emma Watson, não, Emma Watson é outra. A Emma Watson e Daniel Radcliffe, união sinistra contra a rádio da Jair K. Rowling, aquela que não deve ser nomeada. Theoretical idea about this in their head. É bem produzido a série, né? Hi, I'm Dan Radcliffe. This week I was incredibly fortunate to get to meet 6 young people who agreed to come and share their stories with us, and also to have a conversation about allyship and the people in their lives who have shown up for them and made a positive impact on their lives and their journeys. So, yeah, I'm excited to... Pera aí, deixa eu botar minha cara mais pra cima aqui, que tá muito esquisito aqui nesse cantinho. Pronto. Agora sim, Daniel, não vou ofuscar. Share that conversation with you. Alright, everyone settle. Everybody set? O menino Daniel tá grande, hein? And action. Thank you so much for being here today. I would love to talk to you all if you're, depending on how much you want to say, but like I'd love to know about all your journeys and like discovering who you are and Cara, o que a Jair deve estar espumando pela boca, ela deve estar tipo falando: "Eu dei pra você uma carreira. Eu falei pra você. Eu te coloquei no mundo com as adaptações de Harry Potter. Você só é alguém por minha causa e agora você está cuspindo na minha cara. Você está se unindo contra as pessoas que eu odeio." Que essa mulher deve estar puta, cara, é inacreditável. E só de saber disso eu fico feliz. So like to talk about some people in your life that may have helped or that you see as an ally in some way. If I like, could I ask you? Yeah. Is that throwing you into it too much? Or but like, could you talk to me Ela tá pisoteando o chapéu dela igual o seu Madruga, verdade. about like how you came to like understand who you are, and or if you, even feel weird asking that because like I never had to, like it might have been something you always known. Yeah, I definitely did always know. I'd say by the time I was like 14, I had came out as like openly gay. But I was just like, I mean, I didn't know trans was a thing until I was like really like 15 or 16. So it was like, that was the term that I thought to use to describe myself because it fit best for like the position I was in the world, you know? Very similar to what you said, like I grew Tem legenda PTBR. O melhor que eu posso oferecer é a legenda em espanhol. É o que a gente tem aqui hoje. A gente vai ter que aprender juntos aqui. Mas eu acho que dá pra entender, né, chat? A legenda tá muito bem grew into myself as a woman and I accepted that. This is just who I am and I came out as gay and that was really hard because I just didn't have the words to say. I didn't know what trans was. I didn't know that was allowed. Yeah, and this is the thing, it's like both with language and with like representation in the media, then people like us, we don't see ourselves described in the media, and that means we think that we shouldn't exist or we don't have the language to understand how we exist. And it's really harmful because we're just continuing the system of like how things should be. Yeah, I mean,
For a while, I kind of was like in this like middle ground is what it felt like, just kind of at a standstill. And I remember telling one of the girl skiers on my team, like, oh, like, I feel like this. Like, I feel like I should be a boy. And they were telling me, like, that doesn't seem right. Like, that just isn't right. And I'm like, but, okay. And I kind of went with that because that just wasn't something at the time, like, my parents taught me or, like, that I had access to learning. And I think that's something so valuable, especially for trans kids now, that there's more people that they can go to, or, like, there's more trans youth around for them to... E é exatamente por isso que essas pessoas estão sendo mais perseguidas agora, né? A gente tá num momento da nossa história de que a causa trans, né, de pessoas trans, vamos dizer, deixar bem claro que pessoas trans sempre existiram, não é uma coisa que apareceu do nada agora, como uma galera parece querer fazer acontecer, né? Mas desde que existe humanidade, existe pessoas trans. Simples assim. E cada cultura lidou com isso de alguma forma, uma forma diferente, né? Então, daí a gente vê agora esse esforço, né, de diversos países, como os Estados Unidos e a Inglaterra, de querer, tipo, colocar essas pessoas na marginalidade. Mais ainda, né? Pessoas trans estão na marginalidade durante muito tempo. Muitas pessoas acabam, por exemplo, indo para prostituição, mulheres trans e travestis, porque elas não conseguem inserção no mercado de trabalho, são expulsas de casas por serem trans. Daí a única forma que elas conseguem encontrar de viver a vida, de sobreviver, é na prostituição, por exemplo. E agora agora que tipo, nós, como sociedade, estamos discutindo esse assunto e estamos conseguindo levar essa pauta para frente e as pessoas trans estão conseguindo conquistar direitos que eram relegados para elas, que elas não tinham direitos antes. Os conservadores, e agora não apenas conservadores, mas que são conservadores, pelo visto as feministas radicais, né, não aceitam e estão fazendo de tudo para criminalizar a existência dessas pessoas, perseguir, né, elas. E curiosamente, usando os argumentos que sempre foram usados contra outras minorias sociais. Contra lésbicas e gays, contra negros, contra indígenas. É sempre os mesmos argumentos, mas agora adaptados para pessoas trans. To kind of relate to and go to, like they're not, necessarily as alone as I think it would have been like when I was in elementary school or when we were all in elementary school. For me, I have finally like tapped into this part of my mind logo, when it was like... já vai vir no Brasil. Esse discurso tá rolando na Inglaterra, nos Estados Unidos, já acontecia no Brasil, só que agora tá vindo com mais força ainda. Esperem, tipo, existem mais de 30 projetos de leis agora em trâmite que criminalizam diversos aspectos da vida de pessoas trans. Nenhum deles foi pra frente ainda, mas é algo pra gente ficar esperto e ficar de olho. E pra gente, quando começarem a falar disso de uma forma mais séria, a gente começar a ir pra cima, tá ligado? Pra mostrar que não, nós estamos aqui pra garantir os direitos de pessoas trans, não binárias. Vamos atrás, vamos ir pra rua. E é isso, sabe? Vamos colar nos movimentos, nos partidos. O vídeo do YouTube é do YouTube. É verdade. Será que eu consigo traduzir ele pro português? Deixa eu ver. You always knew you were a girl, and you've tried so hard to be this feminine being you know you are, while still identifying as something that you aren't. And the moment that I came... É incrível como sempre são os Estados Unidos e o Reino Unido que são os piores em legislação preconceituosa. Os Estados Unidos e o Reino Unido foram os primeiros a organizar lutas anti-gay moderna nos anos 60, que foi quando legislações específicas para isso começaram a ser passadas em massa. No Reino Unido nos anos 80 com a Thatcher. Mas a galera sempre endeusa esses países como se os maiores anos de felicidade, liberdade e vivência LGBT. Pois é, cara. Vou ser bem sincero, assim, naquela época, eu acho que não existia um país no mundo que tratava bem essa questão de pessoas LGBT, assim. Todos tratavam como pessoas doentes. Todos, sem exceção. Pode ser que alguns não perseguissem tanto quanto outros, mas todos eles tratavam pessoas LGBTQIA+, como pessoas doentes. Tratavam como doença. E detalhe, que o principal jeito de fazer cirurgia é justamente pelo SUS, porque o custo é muito elevado, o convênio não cobre e o SUS tem uma abordagem boa nisso. Imagina como ficaria se pagassem... Eu tenho certeza que vão passar leis para restringir isso, falando que é ideologia de gênero. Aposta quanto? Into that realization, I was like, I can't do this anymore. And a week later, I started hormones. And that was 3 years ago. Now I'm here. That's amazing. I mean, yeah, because it's one of the things that I often... I never had a moment where I was like, I realized my gender, it's just a thing that it pre-exists memory. And then I guess a lot of the time it is having the language to even self-conceptualize what that means is incredibly important. It's also about unlearning. We are put into spaces where we're taught things and this is what it is.
There is no way around it. There is no in-betweens. There is nothing other than what we have told you is reality. Live by it or fail, you know? And like, once you go through that process of unlearning, you start to tap into so many different things, not even just about your gender, about like the type of style you like, or the food that you like to eat, or like the way you like to wear your makeup, any little thing, but É verdade, né? Tipo, para pessoas cis como eu, e muitas pessoas que me acompanham, né? Seja homem, mulher cis, essa questão nunca foi, tipo, a gente sempre, a gente olha, não, é isso que eu sou. Para as outras pessoas trans, deveria ser igual, sabe? Tipo, elas não deveriam ter que passar por todo esse processo traumatizante que a sociedade impõe sobre, a sociedade conservadora, retrógrada, impõe sobre essas pessoas, sobre aceitar quem elas são, né? Elas têm que ser excluídas da sociedade, é isso que acontece, né? It's all about unlearning the things that have been put in front of you to tell you who you are. I mean, I learned from, you know, out of the cradle that I am, you know, that I was a boy. I should like blue, I should like sports, I should be manly, I should like superheroes, yeah? And I never associated myself with those things, and we are told that we're not old enough to know this yet. Like, I mean, I'm only 11 years old. How do I know I'm a girl? And I need more time to think about this. But there are also people who do have like a slightly condescending but well-meaning attitude of like, A intenção desse episódio é falar com pessoas jovens, né? Pra mostrar como que tá sendo a vivência, a experiência de pessoas jovens, trans, não binárias. well, people are young and like, how do Não sei se os próximos, eles de repente peguem pessoas mais velhas, né? Mas esse primeiro episódio parece que é isso. we, you know, that is a huge decision. I'd love to hear from all of you about like why we can trust kids to like tell us who they are. Well, I just feel like, well, me and you kind of share like a similar story. I transitioned like super young. I came out to my mom and, well, not telling her I was trans, but told her that I was a girl at the age of 6. It's been like years. Like, what I've lived female more than I've ever lived male. So like, I just feel like it's just living proof that I obviously knew who I was, just like everyone else does. I don't understand why I can't just decide that I'm a girl. If it's a big decision to decide I'm a girl, it's a big decision to decide I'm a boy. Right. It's the same thing. There's no age. You don't have to be 18 to decide that, oh, I am who I am. I think we don't give children enough credit for coming into this world and having a sense of purity and understanding for themselves. Like, I definitely had that at a very young age, and I tried to express that a lot, but I grew up in like a very stereotypically Christian family. Okay. So like, me telling my mom any type of me being different was like, oh my God, like literally she called my grandma and they prayed over me. I was like 7. I was That's like intense. 7. And like at that very moment, Eu acho engraçado que recentemente teve um exemplo de uma moça trans, né? E ela teve a experiência oposta. Ela foi acolhida pela galera da igreja dela e pelas pessoas ao redor dela. Teve o apoio do padre, inclusive. Ela tem um TikTok, ela posta umas coisas no TikTok e tal. É bem curioso, sabe? Como essas experiências podem variar muito dependendo de onde você está, né? and like it was very like fearful, like fear striking, but like at the same time, if we're going to Era uma igreja católica, cara. Essa é a parada. have relationships and be authentic with each other, this is something that I need you all to get, you know? Yeah. E todo mundo ali, ó, todo mundo que acolheu essa moça é a galera que parte da esquerda gosta de usar como a desculpa do pobre metafórico, né? O seu João e a Dona Maria metafóricos que não vão entender essas pautas, porque essas pautas não fazem parte da vida deles, e eles, na verdade, estão se preocupam com outras coisas, eles não têm como entender isso, porque eles são muito humildes e pobres e tal. Corta pra, tipo, eles entenderam rapidamente, não foi difícil pra eles entender. Pode ser que ali tenha outros problemas relacionados à vivência deles. Mas aquilo eles entenderam. Trabalhando lá de idosos que tinham uma mulher trans trabalhando. Os idosos meio que estavam cagando, não falavam nada desagradável nem nada. É questão de vivência, tá ligado? É questão de... sabe, a grande... Existe uma das sementes do preconceito, né? É porque as pessoas não convivem com aquelas pessoas que elas têm medo, né? E o medo gerou esse medo na cabeça delas. Elas não têm vivência com essas pessoas, né? Então, muita parte de homofobia, racismo e tudo mais é porque essas pessoas não têm vivência com pessoas negras, pessoas gays, lésbicas. É uma parte, né? Existem outras coisas que influenciam, mas
uma das sementes do preconceito que existem é o medo do desconhecido. Daquilo que é diferente do que você é, né? É um puta de um medo irracional até. But I would love to hear from you also about just like, as I said, like I always knew I was a boy because it was just a thing that I grew up knowing. Yeah. Yeah. Yeah, Samir, can I talk to you about your journey and how you started? When I was a kid, I was very, very feminine. Since I was like little, I was obsessed with like princesses. I dressed up as Cinderella for Halloween when I was like 3, with like glass slippers and clip-on earrings and a dress and everything. Like actual glass slipper? No, Plastic well glass. done. Well, you know, good, full look. Yeah, and I actually went back and asked my parents about this because I was kind of confused what changed. And my mom said that her dad came to visit from Pakistan, and he told her, you know, why are you letting your kid, you know, play with dolls and dress up this way? He's gonna turn gay. And there was that stereotype at the time, and potentially still is, of like, you know, if mothers like coddle their child too much, they will turn out gay. And so that kind of made her want to toughen me up. I also kind of, Caralho, que merda, as I went into O cara chegou pra mãe dele e falou: você está dando muito amor e carinho pro seu filho. Pare com isso imediatamente. Traumatize ele o máximo que você puder. elementary school, started getting bullied a lot for being feminine by my peers. And I just basically got the message from my peers, from society, from my family, that I shouldn't be who I was, and the things that I liked and the things I enjoyed were things that I should have to hide or pretend not to like, and I should kind of like put on this mask. And Não, mas eu tô usando isso exatamente como um exemplo do que essas pessoas costumam usar de argumento, né? Por exemplo, eu acho engraçado que ninguém fala, por exemplo, eu vou lá no telemarketing. A galera do telemarketing não é trabalhadora? Milhares e milhares de pessoas trabalhando no telemarketing não são classe trabalhadora? A galera de aplicativo, seja Uber, seja de entrega tal, eles são um novo chão de fábrica, cara. A massa de trabalhadores precarizadas não são chão de fábrica. Esses trabalhadores, eles não produzem nada físico, eles produzem, tipo, trabalho produtivo e trabalho improdutivo. O cara que trabalha no telemarketing, ele faz um trabalho improdutivo, ele não tá produzindo nada, assim, tipo, com o trabalho dele. Nada que eu digo assim, eu espero que as pessoas que estão me acompanhando entendam o que eu tô querendo dizer com ele não produz nada. Ele não produz nada físico, ele não tá, tipo, produzindo uma peça pra um carro, coisa assim. Ele tá prestando um serviço. Daí essa pessoa não é trabalhadora, tá ligado? Essa pessoa não trabalha, tipo, ela não se fode todo dia, de segunda a sábado, porque quem trabalha no telemarketing, quem tá no telemarketing não tem o final de semana pra descansar, tem que escolher se vai querer ser no sábado ou no domingo. and act like I was what people wanted me to be. I was going to ask about this as well because I think there is like, look, obviously there are some people in the world who are just like Uberização do trabalho digital, indústria 4.0, título. Bom saber. not trying to engage with this conversation in any kind of good faith. I think a lot of the time it's just because people don't know a young trans person, so there's just this like theoretical idea about this in their head. O Danny Boy esmurrando todo mundo aqui, né, cara? A rádio da Jair, ela deve estar muito puta, cara. Que nem eu falei. Agree with you in that. I think people have their perceptions Aqui, nesse vídeo, o Harry Potter, ele destruiu uma das Horcrux da Jair. and their predisposed biases about our community, and I think that, you know, it's our job to kind of educate and fix that. And part of that is showcasing gender euphoria. I see a lot of videos online of guys taping for the first time. And I remember the first time I ever put a binder on, and like I was like in tears because seeing yourself as yourself for the first time is such a transformative experience. I mean, we talk about gender as a social construct and a lot of things as, you know, constructs of society. And I think those things were constructed, you know, to develop a hierarchy, to develop superiority and inferiority. I mean, those social constructs of gender and, they kind of feed, I guess, a need for power and a need to be above others. And it's and it's all those systems serve generally the people at the top of them. Pois é, né? Pois é, quem poderia imaginar qual que é o sistema? And what you were saying earlier about, and what you kind of touched on, is just like throughout the early part of your lives, like so much energy was expended on working out how to either hide yourself or change yourself to fit in with the system that pre-existed you, that you were sort of forced into. Yeah, and I think it's so ingrained in all of us. I mean, as you could tell from my journey, it was so ingrained in me too, this gender binary and the system that we are living with, but, you know, have not always lived with. And so much of the... Eu não vou nem entrar nos comentários desse vídeo, chat, que deve estar o chorume do chorume, né? I think
the reason there is so much undue consternation about transness and non-binary people is that without realizing that so much of the world hinges on a gender binary. You know, I think that's kind of like where maybe my experience É Harry Potter e o menino que tancou o Jair, exato. É um novo livro aí que vai sair. is a little bit different from people who are, you know, a trans girl or trans guy. Is that I didn't. Deve ser todos os perfis falsos da Jair escrevendo assim: ah, mas quem que é Daniel Radcliffe em 2023? Ele não é nada. Ele só é conhecido por causa de Harry Potter, por causa da Jair. São 50 perfis, tipo, falsos dela, tipo assim, comentando a mesma coisa, tá ligado? You know, always know deep down sexo é what my gender real, was. sexo It was biológico more é that like real. I just didn't feel like it should matter. These things that were being placed on me, gender didn't like have any bearing in who I was. And that's also something that I feel like people who are in the closet or who, you know, haven't figured themselves out yet, they're often not given enough support. So it's so helpful to have people who just care about you and want you to succeed. E assim, tem essa parte de rádio que tem aquela aliança LGB lá de lésbicas e gays que se juntaram com as rádios. E eu lembro de compartilharem, um deles compartilhou uma vez no Twitter, uma matéria que falava que estavam surgindo mais pessoas trans, assim, homens trans e mulheres trans, né? Diminuindo assim um pouco a quantidade de... Não diminuindo assim, mas assim, em comparação, de forma exponencial, digamos assim, de gays e lésbicas. Horas, pois, será que existe a relação disso que qualquer pessoa normal faria quer dizer que existem pessoas que eram trans, mas elas não sabiam ou não se sentiam confortáveis em fazer a transição, só que agora elas se sentem mais confortáveis em fazer isso. Porque antigamente era a mesma coisa, com gays e lésbicas, assim. Ah, antigamente não existia esse negócio de gay e lésbica, tá? Uma coisa que... Muita lacração e cultura woke de hoje em dia. Não, cara, as pessoas não saíam do armário por medo de serem, tipo, perseguidas, mortas, perdendo os empregos. Mano, não faz sentido esse argumento pra mim, cara. Faz sentido pra vocês esse argumento que essa galera faz? Eles falam, está acontecendo um genocídio de lésbicas e gays. Não, cara, essas pessoas sempre foram trans. As que não são gays, lésbicas, assim, tipo, cis, né? Elas sempre foram pessoas trans, só que elas não se sentiam confortáveis na sociedade atual de saírem e fazerem a transição. Tipo, homens trans, tem umas rádios que falam que são mulheres mutiladas, sabe? E que falam que eles estão querendo entrar num padrão do patriarcado, que são vítimas do patriarcado, tá ligado? E tipo, cara, é muito absurdo pra mim, tipo, olhar pra essas pessoas e elas não perceberem que elas estão reproduzindo o mesmo preconceito que elas recebiam no passado. E ainda recebem hoje. Você corre o risco de ser morto por segurar a mão de um outro homem na rua. De uma mulher segurar a mão de outra mulher, tá ligado? Não é como se as coisas tivessem flores e arco-íris pra população LGBTQIA+, no geral, pra elas começarem a se voltar contra pessoas trans e não contra as pessoas que estão tornando a sociedade essa merda que é hoje pra essas pessoas. As pessoas trans sempre estiveram do lado, pessoas de gays, lésbicas, bis, na luta de direitos. Procurem aí sobre Marsha P. Johnson. Tem um documentário sobre a Marsha na Netflix, eu não sei se tem ainda, mas como mostrou sobre o Stonewall, pra vocês saberem quem que tava lá em Stonewall. Sempre marcharam juntos. Que porra é essa de agora vocês estão querendo dar a facada nas costas de pessoas trans que sempre estiveram com vocês? Caralho, acorda pra vida, porra. Vocês estão atacando as pessoas erradas, vocês não estão enxergando quem são os verdadeiros inimigos. And grow and be yourself. And I think, you know, ideally everyone would be like that. Definitely, like with my dad, he was Alguém very leu Orlando, a Wolf? Não li. like, he never wanted to call me Jasleen, he never wanted to call me she. Pô, pois é, cara, as rádios estavam no protesto outro dia, e quem que colou nos protestos dela? Neonazista. Porra, eu nunca fui em um protesto na minha vida da esquerda que tinha neonazista junto comigo, porque se tiver um neonazista junto no mesmo protesto que eu tô num protesto nazista. Se você tá no mesmo protesto que a extrema-direita, você tá num protesto da extrema-direita, cara. Não importa o que você fala. Você tá fazendo coro com a extrema-direita, porra. Não bota isso não bota vocês pra refletir, pra sentar um momento e falar assim, porra, cara. Realmente, tem algo de errado. Tem algo de errado acontecendo aí. Por que os vocês estão colando com a gente e a gente não tá expulsando eles da manifestação, tá ligado? O que está acontecendo? It was always male pronouns in my dead name. Suja. And I remember I would like, at one point, I just had enough. I'm a person, you're a person, I treat you with respect, so I deserve it back.
And it's non-negotiable. Yeah, Like, I it's feel not like a people feel like it's choice. optional. It's just like you would call any other person in your life 100%. by he, him, or she, her, or they, them their pronouns. name. Yeah. And their name, and their proper name. And their name. Exactly. Yeah, I remember reading a book once that was like, it quoted a scientific researcher in the UK talking about typically male characteristics or things that boys enjoy doing, and it was all like tinkering with cars and playing with remote control helicopters, and I was like, I've done none of this. You know, but that wasn't how it was like 50, 100 years ago. And then if you go back even further, you go back and look at like pre-colonization, different cultures, including my own like South Asian heritage, that gender looked so different in so many different societies. Cara, esse estereótipo de gênero que temos hoje no mundo ainda mais quando vamos falar de povos que foram colonizados, é uma grande herança dos colonizadores cristãos, né? Que trouxeram toda a moralidade cristã deles juntos, né? Existiam povos, ainda existem, né? Os resquícios desses povos na América do Norte, né? Que eram que tinha as pessoas de dois espíritos, né? Que eram pessoas que não se identificavam como homens nem mulheres, né? Eram pessoas... Eu não lembro muito bem agora, se alguém puder me ajudar, mas eu lembro que eram pessoas intersexas ou pessoas trans no geral, tá ligado? É que as pessoas bis sofrem preconceito, inclusive, de pessoas de lésbicas e gays, inclusive, né? Can you say more about that? Yeah. Because I'm interested. Yeah, please. Yeah, so for example, in South Asia, for centuries and centuries, there's been trans identities, groups that might be called today hijra or quadjasira. Isso eu lembro. But they're often, people who are assigned male or intersex at birth, but present more feminine. Right. And they've had established communities continuously for centuries. This is all about culture, just like how you were talking about your culture. And just like in Africa, there were trans identities way before colonialism started. And there were men that would not only marry cis wives, but also trans wives in their polyamorous and poly relationships. So this now it's like, oh, okay, like this is so new to us, or they call it atypical. And it's not atypical, it's just the fact that when you colonized, you wrote your history books to fit the ideals you wanted us to know for years and years Acabei de falar and years. isso, hein? And there is Brava also a demais. thing I feel like in the conversation about, pronouns and things at the moment, that like, there's a certain argument that's taken by some people who are like, well, this is all new. And it's like, well, no, it's not. Yeah. I once had someone say to me, like, they, them pronouns shouldn't be used for under the LGBTQ plus umbrella or like non-binary trans umbrella. And I'm like, in school, like, you're taught pronouns, and that's they, them, he, she, he, him. Like, it's just, you're taught. Exato, porra. Caralho, pronomes é uma parada normal dos idiomas, bicho. Puta que me pariu, como é que as pessoas estão agora... Ai, eu não uso pronomes. Então você usa o quê, então? Crack que você usa todo dia? Você pega lá o teu cachimbo de crack, bota um paralelepípedo desse tamanho no cachimbo, dá uma fumaçada e sai falando bosta por aí. O que tu usa então, filha da puta? Tu usa pronome pra tudo. A nossa língua, ela dá gênero, inclusive. A língua latina, inclusive, as línguas latinas, português, espanhol. Espanhol, eu não lembro muito bem agora, que estou estudando espanhol ainda. Mas eu posso falar com certeza do português. A gente dá gênero pras coisas. As coisas têm gênero, cara. And that's a pronoun. And Yeah, and it's always been used like that. Yeah. Até a porra da cadeira tem gênero. Daí você vai falar pra pessoa trans que ela não pode usar o gênero que lhe cai melhor. A cadeira, tudo bem, ter gênero. Agora a pessoa trans não pode se identificar com o gênero que melhor apetece a ela. And always, Yeah. not changed They, them at has all. been used for singular people for like Over here. forever. And that's a lot Whereas of so-and-so, they're over there. Sorry, I really like that point, as in with language, like you were saying, we have, terms for parents, mom and dad, and even though those are the two in the dictionary, we have to apply the language to what is relevant today. It doesn't. There's no very specific, very one way that English has to be spoken. It needs to be applied to issues and to people, and those are things that need change in our language, how we talk about the LGBTQ plus community. And then we look at people who have issues with new language and non-gendered language and terms that we're using, and it's people that those are not even directed towards. We shouldn't have to sit down and have these conversations. We shouldn't have to sit down and have to fight for change. No. Yeah, exactly. Yeah. Like, just because we're trans doesn't mean that our life experiences are just so completely different than everyone else's. Like, I definitely failed a test that I probably needed to pass. I've definitely had sicknesses. I've definitely experienced things in life that any other
normal human being experiences. Because A questão é, o que estão fazendo com pessoas trans é desumanizar pessoas trans. Para as pessoas olharem uma pessoa trans e pensar dela menos que um animal, tá ligado? É isso que estão fazendo. Já fizeram isso e ainda fazem isso hoje. Com negros, com indígenas. É coisificar as pessoas, é transformar a pessoa trans numa coisa. Tipo, numa coisa abjeta. Ela vê, tem uma pessoa trans ali, a pessoa vai querer expulsar ela dos ambientes. É coisificar, transformar numa coisa, uma pessoa, um ser humano, como eu e você, com os mesmos direitos, em teoria. Eu ia falar isso. Quem fazia isso? Os nazistas com os judeus. Os nazistas faziam isso com os judeus. Inclusive na Alemanha, não foi só judeu que eles mataram. Eles mataram, adivinha quem? Pessoas trans, gays, lésbicas, outros alemães que eram contra o partido, deficientes. no matter how I identify or who I am in this world, we all experience these things that are a part of life, you know? Yeah. Yeah. And also, sorry, No, no, please. when I say I'm trans, that's not the only part of my identity. I also, Right, yeah, I yeah. love to use Eles mandavam, tipo, tinha o nome do projeto, eu esqueci o nome do projeto agora. Mas eles, quando uma criança nascia, e eles identificavam que a criança tinha uma deficiência, eles mandavam ela pra um lugar que era tipo, não, ela vai ser tratada lá, mãe, fique tranquila. E na verdade era um campo de extermínio de pessoas deficientes, ciganos também, Então você veja bem, todos os preconceitos que permeiam a nossa sociedade hoje, eles acabam surgindo no fascismo. Tudo que é o diferente do normativo deve ser exterminado, deve sumir da sociedade. use computers, I like to do this and that and that. But when I mention all of that, the first thing people will say is, oh, you're Religião trans. também, Like, Yeah. that's the only part of me that matters. It's And like that's the only part of Yes. you that That they you see, heard. not that you like. I have a whole identity. I'm not just transgender. Well, like Yeah. even in movies where queer people or trans people are portrayed, like they like to hone in on that coming out piece, like Yeah. that hard, like, oh, I want to tell them so bad, and then I tell them, and life is great. And I feel like now more recent shows and movies that have trans characters, even as side characters, showcasing more that gender euphoria, that trans joy, the other part of identity that's not just being trans. I'm really embarrassed that I have never heard the term gender euphoria until today and Yeah. talking to you all. That's a real that's- thing. Yeah, Yeah. that's It's great. definitely a thing. And We I've focus so much on Yeah. dysphoria and Yeah. on what, like, the pain you have to feel and the trauma you have to feel and the trauma that's demanded of trans people. There's, like, even within the, like, queer and trans community, like, arguments of, like, do you have to feel dysphoria in order to be trans that people want to have? Yeah. And it's just so interesting to me that we want to focus so much on the negative. yeah, on the negative, on the trauma, on the pain, on the suffering, and not about what is the best version of ourselves, what makes us feel the best, what makes us feel the happiest. I think also as I was like starting to transition, I didn't want to step on anyone's toes. Oh, I yeah. wanted to make my identity palatable. Yep. I would get misgendered and I wouldn't say anything. I for a period of time went by they them pronouns, and every time someone referred to me as she her, still every time someone refers to me as she her, looking the way that I do not correct people. I shouldn't have to be scared of correcting someone. Someone called me he. Oh no, it's actually she, and that's something I need to say in order to, keep those. I don't know the word. Keep those, Like a boundary. Yeah, exactly. Going forward. I also think, like you said, I'm really not trying to hurt anyone's feelings. I tried to be respectful. I tried to not be this way, but this is who I am. And I'm lucky enough to have younger people and aunts and cousins who have told me, like, I've always seen you this way. And I've been waiting for you to tell me. And I'm sure that there are a lot of people in your lives who have said, like, I've known this was coming, and I've been waiting for you. And I'm glad that you're here. So I to you all earlier about my weird little problems with the word ally, just because anytime you hear somebody like self-refer to themselves as an ally, I'm always like, I'm suspicious of you. But there is an original meaning to that word, and there is some people who like embody that very. Sometimes it takes for someone to really step into what we would consider allyship, for someone to understand what it's like to live in your shoes. Because a lot of times we don't Minha live mãe in fica anyone else's ansiosa, shoes, por and we exemplo. only Minha think mãe fica about what it's like in desesperada, ela não ours. sabe o que I fazer. think on the flip side of like allyism, if I'm gonna make a term, we as people in this community, we have to oftentimes accept that even with allies, we still have to communicate what makes us feel good and what are boundaries. Like the first thing a person that calls themselves an ally thinks is that I'm
because I believe in you and because I see you the way you want to be seen, I can't do anything else wrong. You know, like, Yes, that- I very well respect said. you. Like, I respect you. So, like, if I ever mess up, like, yeah, I messed up, but at the end of the day, I respect you. Like, no, you messed up. It's not about you respecting me. It's about you taking accountability. Yeah. You know, because, like, you can't be an ally. You can't be an ally to anyone, let alone trans or cis, if you cannot sit down and acknowledge when you've done something that hurts someone or that can make someone feel less. Isso é importante. É você conseguir entender das merdas que você faz. E não ficar, tipo, dando chilique quando alguém aponta, por exemplo, que você foi transfóbico ou que você foi racista. Okay, here's something that I would also like to ask. For people that are watching this video who are cis and straight and maybe don't know a trans person in their life or maybe do, like, what would be something that you would want to share with them about, or either something that you didn't have that you wished you would have, or something that somebody did or said with you that you would, like, you know? Just be kind to people. I feel like kindness is free, and you hear that all the time, and respect is, it's something you should do, regardless of how someone... Aí não, aí já é demais, hein? Ah, como assim? Você quer que as pessoas tenham respeito e ajam com gentileza? Essa agenda trans, ó, o que eles estão pedindo? Absurdo. Pô, começou pedindo coisa demais já, pô. Não dá, assim não dá. Não dá, a gente vai ter que fazer alguma coisa a respeito. Someone identifies or what they look like, and you don't even have to know someone's pronouns. You don't have to know someone's name to know that this is a living, breathing human being, and they deserve to be living and breathing. And even if I might not agree or understand who they are, I'm going to respect them and I'm going to be kind just today. And that little bit of kindness can make someone's day exponentially better. And it doesn't cost you anything. I think to me, like, doing that unlearning work that, like, we talked a little bit about, I think, like, so much of this hinges on what people's, like, prior beliefs or understandings of the world are. And even if you may think you don't know someone Pois who's é, né? queer trans, Tipo, serem tratados como seres humanos, porque essas pessoas não estão sendo vistas como seres humanos, chat. Estão fazendo uma boa parte da imprensa e políticos estão tratando essas pessoas como monstros, tá ligado? Estão querendo associar essas pessoas a pedofilia, a abusos de mulheres, tudo mais. É isso que eles estão fazendo com pessoas trans. Eles estão querendo criar medo. Estão jogando, tipo, para as pessoas que não, por exemplo, que não convivem, não conhecem muito bem, mas, por exemplo, estariam abertos assim, a um diálogo, a entender a questão, a primeira coisa que vai chegar nelas não é uma pessoa trans falando assim, pô, eu só quero ter uma vida tranquila sem ninguém tentar me matar. Vai chegar nelas assim, olha lá, aquele monstro que pode possivelmente ser um estuprador e tudo mais, um abusador, um pedófilo, sabe? É isso que eles estão fazendo com pessoas trans, é isso. or you really don't, like, at some point you will. I want to add a point to all of this of, like, we as individuals in this world should not be deemed as fearless for being ourselves. As flattering as it is, I am not brave because I just decided to be who I was. And I hope that we live in a world, you know, if I have kids, the next generation, where you don't have to be that way. Yeah. And where you can just say, like... Pô, a gente tá esperando esse mundo chegar já faz tanto tempo, a gente só vai conseguir fazer isso realmente quando a gente destruir a estrutura da sociedade antiga. Hey, this is who I am, and you don't have to agree with it, and that's okay, but I'm gonna exist and we can coexist. Yep. And be okay. And I don't have to be scared to leave my house dressed like this, or to go on a train dressed like this, and think that someone might want to hurt me because of who I am. Because it shouldn't matter. Exactly. I would say, like, just a world where we don't even have to have, like, we kind of touched on it a little bit, like, we don't even have to come together and have these conversations. Where it's just normal. It's like, you know, like, there's no difference. It's just all the same thing. Usando ainda o que vítimas de violência real sofrem para praticar violência contra pessoas trans. And like that's why I like conversations like these that we have. Like I just kind of sit back and then like just happy because it's like we're a part of that change. Like in a year or two from now, no one's gonna care about who's trans and who's gay and like no one's gonna care. We're just gonna be living our lives and happy and like just... Eu quero muito acreditar que isso vai ser possível ainda na minha vida. Eu espero muito ver esse tipo de mudança na minha vida ainda, tá ligado? Tipo, daqui uns 20 anos, talvez. Quem sabe a gente olha pra tudo isso que a gente passou e fala, pô, aqueles tempos ali foram os tempos realmente de uma mudança social, assim, uma luta por mudança social real e significativa, né? Mas daí a gente lembra que ainda existe os Estados Unidos, que estão passando leis contra pessoas trans. Eu quero me drogar. Contra mulheres cis, por exemplo, pessoas com útero no geral, com as leis anti-aborto que estão passando,
querendo colocar pessoas na cadeia por abortarem e com pena de morte, tá ligado? Mesmo se for um aborto espontâneo que a pessoa sofreu. Tem estados, né? Bom, Mississippi, né? Tem estados querendo criminalizar o casamento do mesmo sexo, de novo. Do mesmo sexo, o casamento interracial, né? De uma pessoa branca com uma pessoa negra. Just free. I hope so. I do think it will. I mean, it will. Maybe not 2 years. No, 2 years. Yeah. 2 years is quick. But we're getting there. This has been genuinely, like, so fascinating and lovely. You're an amazing group to have listened to about this. So really, like, thank you very much for, like, coming and spending time and you know, and just talking about it more than you ever would in your normal life. It's been a real pleasure. So thank you. Thank you. Thank you for listening. Assim, obrigado por ouvir, né? Isso é o importante. You're just, like, amazingly thoughtful people. I think you should just say. Right. It's like I'm with my people. Yeah. Literally. People who are like me. Like, you're all so young, and I know I'm the oldest here, and I don't want to sound patronizing, or I feel like the meme of Steve Buscemi being like, "Hello, fellow kids." Foda. Episódio 1, hein? Episódio 1 com o Daniel Radcliffe. Eu acho que os próximos episódios pode ser com outras pessoas, né? Não sei se vai ser todos com o Daniel Radcliffe, mas esse primeiro foi muito bom, que foi com ele, porque ele é muito representativo por conta da associação dele com o Harry Potter, que tem a associação com a Jair, transfóbica de merda. Então é muito importante ele tá nesse primeiro programa, né, e vindo pra frente, tá ligado? Muito foda. Gostei pra caralho, assim. Programa brabo demais.